Então, boa noite a todos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje a gente vai falar da ministração dos supernafins primários. Há 2 aulas, o Jorge falou sobre os supernafins, né? Principalmente sobre os secundários e sobre os terciários. Hoje eu vou falar especificamente dos supernafins primários e as suas funções, e no que eles ajudam a gente, como é que eles estão conduzindo a gente para estar cada vez mais perto do Pai. Então, essa é a aula 1 do capítulo 5 do módulo avançado. Essa aula, a ministração dos supernafins primários, ela está baseada no documento 27, que foi apresentado por um perfeccionador da sabedoria de Uversa. Não sei se vocês se lembram, os perfeccionadores da sabedoria são uma criação da Trindade do Paraíso, e ela está destinada a personificar a sabedoria da divindade nos superuniversos. Existem 7 bilhões de perfeccionadores da sabedoria, um para cada superuniverso. E eles trabalham a serviço dos anciões dos dias. As aulas vocês podem acessar pelo site da escola. E essa daqui é uma apresentação, essa apresentação que eu fiz, ela é resultado da minha interpretação nesse momento, né? Porque, como eu disse, cada vez que eu leio um documento, eu tenho um pouquinho mais de discernimento sobre ele. Então, essa é a interpretação que eu fiz nesse momento. Cada um que lê o documento, eu aconselho que todos leiam, vai, com certeza, ter mais insights. E nada substitui a leitura do livro de Urântia. Mais um parênteses, aqui tem uma ilustração de um supernafim. E é feita essa ilustração, e muitas outras aqui que eu coloquei nessa apresentação, é feita por um artista plástico que se chama Jeff Waiter, se não me engano. E ele tem um site que se chama Reality Easy. E ele leu o livro de Urântia e ele imaginou todos os seres. Então, você encontra todos os seres segundo a interpretação dele, porque a gente sabe que não existe nenhuma imagem no livro de Urântia. Todas as imagens que existem por aí nos sites, na internet, são criações, né, imaginações. Eu também, às vezes, desenho alguma coisa da minha cabeça que provavelmente não tem nada a ver com a realidade. É só para a gente ilustrar mesmo e ficar mais bonitinho. Então, é isso. Aqui, ó, mais uma imagem dele, né? Jeff Wayward. Então, vamos lá. Os supernafins, eles são espíritos ministradores do paraíso e do universo central. E eles são a mais alta ordem do grupo menos elevado de filhos do Espírito Infinito, que são as hostes angélicas. E isso, o Jorge, a aula retrasada, ele falou bastante sobre isso. Esses espíritos ministradores são encontrados desde a Ilha do Paraíso até os mundos do tempo e do espaço. E nenhuma das partes maiores da criação organizada e habitada fica desprovida do serviço deles. Então, eles atuam tanto aqui no universo local, como nos superuniversos, quanto lá no paraíso, tá? Um pouquinho aqui para me atrapalhar. Então, aqui tem uma imagem do Gary Tong, que mostra a Ilha do Paraíso, o superuniverso, o 7º superuniverso, que é o nosso, né, Orvonton, e aqui provavelmente a Terra, Urântia, que é o nosso universo local. E os supernafins, eles formam as hostes angélicas do universo central. Os seconafins, eles são os espíritos ministradores do superuniverso. E os serafins, que a gente conhece também, são as hostes angélicas dos universos locais. Todas as ordens de hostes angélicas, elas prestam vários serviços no universo e servem, de um modo ou de outro, as ordens mais elevadas de seres celestes.
No entanto, no nosso caso, né, os supernafins, os seconafins e os serafins, eles são empregados na execução do esquema ascendente de perfeccionamento progressivo dos mortais do tempo, ou seja, nosso. Eles funcionam no universo central, no supernafim, nos superuniversos, os seconafins, e nos universos locais, os serafins, e eles ajudam a guiar todos aqueles seres que procuram alcançar o Pai Universal na sua carreira ascensional. Ou seja, eles estão aqui para ajudar a gente a chegar lá. E existem 3 ordens de supernafins que servem no sistema Paraíso-Avona. Os supernafins primários, ou os do paraíso, que são criados pelo Espírito Infinito, e que vai ser o objeto do nosso estudo. Os supernafins secundários, que servem em Avona e são progênie dos espíritos mestres, e os supernafins terciários, que servem também em Avona e são progênie dos espíritos dos circuitos. E, então, como eu já disse, a ordem secundária e terciária, o Jorge já falou sobre ela, e eu vou falar sobre os supernafins primários. Os supernafins primários são os servidores das deidades da Ilha Eterna do Paraíso. Quem são as deidades da Ilha Eterna do Paraíso? Pai Eterno, Filho Eterno e Espírito Infinito. E o livro fala que nunca houve um supernafim que tenha saído dos caminhos de luz e retidão. Nenhum deles se rebelou, nunca. Todos eles são perfeitos. Desde a eternidade, sequer um membro das suas magníficas hostes foi perdido. Os supernafins são seres perfeitos, supremos na perfeição. Todavia, eles não são absonitos nem absolutos. Absonitos, né, que transcende o tempo, e absolutos que não têm começo e nem fim, né? Sendo da essência da perfeição, esses filhos do Espírito Infinito trabalham voluntariamente em todas as fases dos seus múltiplos deveres. Então, eles são servidores. E eles também funcionam como mensageiros especiais das deidades, e em grande número, eles ascendem e tornam-se conselheiros técnicos. Então, como eu já disse, os supernafins primários, eles são uma progênie exclusiva do Espírito Infinito. Então, o Espírito Infinito não se uniu a ninguém para criar os supernafins. É uma progênie exclusiva dele, do Espírito Infinito. E eles dividem o seu ministério de um modo quase igualitário entre os corpos de cidadãos dos paraísos e os grupos de peregrinos ascendentes que chegam lá no paraíso. Eles são altamente eficientes para fomentar o nosso aperfeiçoamento, né, e de todos os seres residentes no paraíso, e eles contribuem para tudo que é de ajuda à compreensão mútua entre as 2 ordens que residem lá no paraíso, que são os cidadãos, né, do paraíso de Avona, e são os seres ascendentes que estão chegando lá. Então, eles fazem esse meio campo entre essas 2 séries de seres. E os supernafins primários são também colocados no comando das hostes seráficas que ministram nos mundos isolados que sofreram rebeliões, como o nosso mundo aqui de Urântia. Então, por exemplo, quando um filho do paraíso, no nosso caso, o nosso Jesus, se auto-outorga em um mundo que está isolado por causa de uma rebelião, ele completa a sua missão, né, o filho auto-outorgado do paraíso, ele completa a sua missão, ascende até o Pai Universal e é aceito e retorna como um libertador acreditado daquele mundo isolado. Nesse caso, um supernafim primário é sempre indicado para assumir o comando dos espíritos ministradores em serviço nesse planeta. Então, ele fica sendo o comandante desses espíritos ministradores desse planeta isolado. E é interessante dizer que os supernafins, nesse serviço especial, eles são trocados de tempos em tempos. Aqui em Urântia, o comandante dos serafins atual é o segundo dessa ordem a ocupar o posto desde os tempos da auto-outorga de Micael.
Então, a gente pode deduzir com isso que a cada mais ou menos 1000 anos, né, esse comandante dos serafins é trocado. E o livro fala também que desde a eternidade, os supernafins primários vêm servindo na Ilha de Luz, né, no paraíso, e têm saído em missões de liderança para os mundos do espaço. Atualmente, esses anjos elevados ministram, sobretudo, em 7 ordens de serviço. Quais são elas? Eles trabalham, né, como incentivadores do repouso, como comandante das designações, como intérpretes da ética, como diretores de conduta, como custódios do conhecimento, como mestres da filosofia e como condutores da adoração. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. E os peregrinos ascendentes só ficam sob a influência direta desses supernafins primários quando eles conquistam a residência no paraíso. E então eles passam por uma experiência de aperfeiçoamento sob a direção desses anjos, que trabalham naquelas 7 ordens que eu acabei de falar, né? Então, quando a gente chegar lá no paraíso, a gente vai ainda continuar estudando e se aperfeiçoando. E quem vai estar lá para ajudar a gente, né? A gente vai estar sob a direção desses supernafins primários. Entraremos na carreira do paraíso sob a tutela dos incentivadores do repouso. E após sucessivas temporadas, com outras ordens de serviço, nós terminaremos esse período de aperfeiçoamento junto aos condutores de adoração. A partir daí, nós estaremos prontos para dar início à interminável carreira de finalitor. Então, olha só, a gente vive 80, 100 anos aqui, aí depois a gente, se Deus quiser, acorda nas morôncias, passa pelos 7 mundos das morôncias, passa pelo sistema, passa pelas constelações, chega em Uversa, passa por Avona, isso é 1 bilhão de mundos, né, de aperfeiçoamento, até chegar ao paraíso. E aí, a gente ainda continua aprendendo lá no paraíso, junto, né, sob a direção desses anjos, e só então nós vamos estar prontos para dar início à nossa interminável carreira de finalitor. Provavelmente, quando a gente lê o livro, a gente às vezes, eu pelo menos, acredito que a gente depois vai trabalhar lá nos espaços exteriores, né, como finalitores nos espaços exteriores, mas isso é só uma intuição minha. Travou. Então, eu fiz um slide aqui, só para ilustrar tudo isso que eu falei, tá? Só para relembrar. Então, existe no plano de Deus, né, a gente já leu isso lá no livro de Urântia, uma categoria de seres muito importantes. Quem são? São os peregrinos ascendentes, que são os sobreviventes mortais do tempo e do espaço, que se tornaram acreditados para a ascensão progressiva até o Pai, até o paraíso. E existem 7 estágios na carreira evolucionária desse plano de ascensão, de nós, mortais, né, ascendentes no universo. Quais são esses 7 estágios? Primeiro, mortais planetários, nós, seres evolucionários com potencial ascendente. Segundo, sobreviventes adormecidos, os mortais com um status de sobreviventes, que ainda não ressuscitaram, estão lá adormecidos até o momento de ressuscitar. E aí, o terceiro passo são estudantes dos mundos das mansões, os mortais sobreviventes que despertaram nos mundos das mansões. Quarto, de progressores moronciais, os mortais que estão passando pelas esferas de transição. Quinto, os pupilos do superuniverso, que são os mortais ascendentes que chegaram aos mundos de aperfeiçoamento lá nos superuniversos, no nosso caso, lá em Uversa. Sexto, os peregrinos de Avona, os mortais com desenvolvimento completo do espírito.
E sétimo, os que chegam ao paraíso, aqueles que se fusionaram com seu ajustador e que serão incorporados ao corpo de finalitores. Seres que são conhecidos como, o livro fala, que nós seremos o sal evolucionário do universo, pois para sempre a gente vai estar à prova do mal e salvo do pecado, depois de todas essa peregrinação até o paraíso. Então, como já foi dito, os mortais glorificados do corpo de finalidade do paraíso somos nós, se Deus quiser, os seres ascendentes que têm a posse do conhecimento experiencial de cada passo da nossa longa carreira de perfeccionamento. Porque durante todas essas idades de ascensão, desde os mundos materiais mais baixos, como o nosso planetinha aqui, até as alturas espirituais lá do paraíso, nós seremos sobreviventes que fomos treinados, né, até o limite das nossas capacidades e nós vencemos. Então, nós somos uma categoria de seres, quando a gente se tornar finalitores bastante especiais, todo mundo, né, no paraíso, muitos seres gostariam ficam encantados, né, com o nosso processo de evolução e gostariam de ter participado disso. Então, voltando ao nosso estudo de hoje, né, porque eu fiz um parênteses, voltando, eu estava dizendo que os supernafins primários, eles ministram em 7 ordens de serviço. E que de fora para dentro, a primeira ordem de serviço é a dos incentivadores do repouso. Essa é a primeira ordem com a qual a gente vai ter contato. Então, os incentivadores do repouso, eles são os inspetores do paraíso, que saindo da ilha central, vão para os circuitos mais internos de Avona, e ali colaboram com os seus colegas, que são chamados os complementos do repouso, da ordem secundária dos supernafins, que foi estudada na aula do Jorge. Os incentivadores do repouso, eles são os instrutores finais que aprontam os peregrinos do tempo, nós, para serem apresentados à eternidade. Eles começam o seu trabalho quando o peregrino está no círculo final de realização do universo central e dão continuidade à sua obra quando o peregrino ascendente desperta do último sono de transição, o adormecimento que credencia esse ser ascendente como uma criatura do espaço ao reino eterno. E o livro conta para a gente que o repouso ele tem uma natureza cétupla. Por quê? Bom, porque existe o repouso do sono e o repouso do recreio, para as ordens inferiores de vida. Existe o sono da descoberta para os seres elevados. Existe o sono da adoração para o mais elevado tipo de personalidade do espírito. Existe também o repouso normal de absorção de energia para que os seres se recarreguem com a energia física ou espiritual. E então, há o sono de trânsito, o adormecimento em inconsciência, quando o ser está inserafinado, né, fazendo o transporte, durante a passagem de uma esfera para outra. E, inteiramente diferente de todos esses que eu falei, existe o sono profundo da metamorfose, o descanso da transição entre um estágio e o outro do ser, de uma vida para outra, de um estágio para outro de existência. E é importante falar também sobre o último sono metamórfico. O último sono metamórfico é algo mais do que esses adormecimentos anteriores que eu acabei de descrever. Aqueles são sonos ou repousos de transição que marcaram um status de realização na carreira desse ser ascendente. Já durante esse sono que as criaturas do tempo e do espaço atravessam as margens mais internas do temporal e do espacial, do tempo e do espaço, para alcançar o status residencial nas moradas do paraíso, fora do tempo e do espaço. Os incentivadores e os complementos do repouso são tão essenciais para essa metamorfose de transcendência quanto os serafins, e os seres coligados a eles são para a nossa sobrevivência quando a gente faz a morte, né,
e vai para as morôncias, né, antes de acordar nas morôncias. Então, eles são bastante importantes também. E aí o livro fala uma coisa bem bacana, ó. Vós entrareis no repouso, no circuito final de Avona, e sereis ressuscitados para a vida eterna no paraíso. E quando fordes repersonalizados espiritualmente ali, vós ireis reconhecer imediatamente o incentivador do repouso que vos dará as boas-vindas às margens eternas. O mesmo Supernafim primário que produziu o sono final no circuito mais interno de Avona. E vos relembrareis do último grande esforço de fé que de novo fizestes, enquanto vos preparáveis para encomendar a guarda da vossa identidade nas mãos do Pai Universal. O último repouso do tempo foi desfrutado. O último sono de transição foi experienciado. Agora, despertais para a vida perpétua às margens da morada eterna. E não haverá mais sono. As presenças de Deus e de seu Filho estão diante de vós. E sois eternamente os seus servidores. Vistes a sua face, e o nome dele é o vosso espírito. Não haverá ali noite, e não mais necessitareis da luz de nenhum sol, pois a grande fonte e centro vos dá a luz. E vivereis para sempre e sempre. E Deus limpará todas as lágrimas dos vossos olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem lágrimas, e nem haverá mais nenhuma dor, pois as coisas anteriores já passaram. Lindo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda ordem de serviço dos serafins, seconafins primários, que são os comandantes das designações. Esse é o grupo dos designados, de tempos em tempos, pelo supernafim dirigente, o modelo original de anjo, para presidir a organização de todas as 3 ordens de tais anjos, a primária, a secundária e a terciária. Os supernafins, eles são integralmente autogovernados e autorregulamentados, exceto pelas funções do seu comandante comum, o primeiro anjo do paraíso, que sempre preside a todas essas personalidades do espírito, e que muda, no nosso caso, a gente já teve 2 aqui depois de Micael. Antes de serem admitidos no corpo de finalidade, os anjos das designações têm muito a ver com os mortais glorificados residentes no paraíso. O estudo e a instrução não são ocupações exclusivas dos recém-chegados ao paraíso. O serviço também tem o seu papel essencial nas experiências da educação dos pré-finalitores do paraíso. Quando vós, mortais, ascendentes, alcançardes o paraíso, as vossas relações societárias envolverão muito mais do que o contato com uma hoste de seres divinos elevados e com uma multidão familiar de companheiros mortais glorificados. Vós devereis também confraternizar com mais de 3.000 ordens diferentes de cidadãos do paraíso, os vários grupos de transcendentores e os inúmeros outros tipos de habitantes do paraíso, permanentes ou transitórios, que não foram revelados para nós aqui em Urântia, nem no livro de Urântia. Depois de manter contato com esses intelectos poderosos do paraíso, é muito repousante estar com os tipos angélicos de mentes. Eles fazem os mortais do tempo lembrarem-se dos serafins com quem eles tiveram um contato tão prolongado e uma ligação tão refrescante e restauradora durante toda a carreira ascensional até chegar ali. A terceira ordem de serviço dos seconafins primários são de intérpretes da ética. O Fernando, coitado, não está conseguindo entrar. Quanto mais alto ascenderdes na escala da vida, mais atenção deveis dar à ética do universo.
A consciência ética é o reconhecimento por parte de qualquer indivíduo dos direitos inerentes à existência de todo e qualquer outro indivíduo. Isso a gente aprende aqui, né, na nossa vida mortal, né? E quanto mais a gente ascender, mais isso vai se tornando importante. Porque a gente vai estar em contato com milhões de seres, com uma diversidade monstruosa de seres, né? E você vai ter que saber lidar com esses seres, né? Então, por isso que eles falam que quanto mais alto a gente ascender, mais contato com outros seres a gente vai ter e mais atenção a gente deve dar à ética do universo. E a ética espiritual, ela transcende em muito a ética mortal, e mesmo aos conceitos moronciais das relações pessoais e grupais. Parece até, para mim, é um pouco lógico isso, né? Quanto mais você estiver próximo de Deus, né, mais ético você tem que ser, e que a ética, com certeza, a ética espiritual, ela deve ser valiosíssima, né, e muito mais aprimorada do que essa ética rudimentar que a gente tem aqui em Urântia, ou nos mundos do tempo e espaço. Os intérpretes da ética são de ajuda inestimável aos que chegam ao paraíso, no seu ajustamento a inúmeros grupos de seres majestáticos durante aquele período, cheio de acontecimentos que se estende desde o momento em que se alcança o status de residente no paraíso até o de admissão formal no corpo de finalitores mortais. Então, acho que assim, com quanto mais classes de seres a gente se relacionar, mais ética a gente deve ter. Como peregrinos ascendentes, a gente vai ter conhecido muitos tipos de cidadãos do paraíso, quando a gente chega lá nos 7 circuitos de Avona. Como mortais glorificados, a gente também já vai ter tido contato íntimo com os filhos trinitarizados por criaturas no circuito mais interno de Avona, e por uma série de outros seres. E nos outros circuitos também, como peregrinos ascendentes, a gente vai ter conhecido inúmeros, milhões de residentes que ainda não foram revelados do sistema Paraíso Avona, e que vão estar ali também buscando o aperfeiçoamento grupal, preparatório para o que vem adiante, né, que a gente não tem certeza do que vai ser. De repente, trabalhar lá nos espaços exteriores, mas a gente não tem certeza. Então, em cada uma dessas etapas, a gente vai necessitar desses seconafins primários, desses intérpretes da ética, para que a gente possa se relacionar com toda essa infinidade de seres adequadamente. Aí o livro fala assim: como mortais ascendentes, vós não apenas vos beneficiais desses contatos sucessivos com os companheiros do universo e com as ordens tão numerosas de colaboradores, crescentemente divinos, mas compartilhais com cada um desses seres fraternais algo da vossa própria personalidade e experiência, que torna para sempre cada um deles diferente, e de melhor por haver estado em ligação com um mortal ascendente, vindo dos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Então, esse relacionamento é uma estrada de mão dupla, né? Não só a gente vai estar aprendendo com todos esses seres lá, mas eles também vão estar aprendendo com a gente vai estar tocando eles, né, com a nossa experiência, e vai estar, de alguma forma, transformando eles também. Então, eu achei bastante legal isso. A quarta ordem de servidores, né, de serviço dos seconafins primários, é como diretores da conduta. O que vem a ser isso? Tem bastante a ver com os intérpretes da ética. Tendo sido já plenamente instruídos sobre a ética das relações no paraíso, os mortais ascendentes acham útil receber o conselho dos diretores superáticos da conduta, que esclarecem aos novos membros da Sociedade do Paraíso sobre os usos da conduta perfeita dos seres elevados que estão na ilha central de Luz e Vida. Quando a gente vai para um país novo, que a gente não conhece, a gente, às vezes,
não sabe se portar direito, por ignorância mesmo. Não ignorância no mau sentido, mas por não saber mesmo como é que funcionam as coisas. Então, por exemplo, eu não sei se alguém já foi para a China, né? Na China, eles têm um hábito, assim, que para nós, para mim, por exemplo, parecia estranho. Por exemplo, de cuspir no chão. Para mim, isso parecia uma falta de educação, mas para eles é normal, né? Ou quando você vai para o Japão e eles vão tomar sopa, por exemplo, e eles pegam aquela cumbuquinha, eles aspiram o líquido, né? Então, eles fazem um barulho. Esse barulho aqui, para a gente, é uma coisa feia, uma coisa que a gente não deve fazer. A gente deve tomar sopa sem fazer nenhum barulho. Lá, quando você gosta muito da comida, você tem que fazer o barulho, é uma forma de manifestar que você está gostando. Então, esse daí é um exemplo besta que eu estou dando, só para dizer que a gente precisa de alguém que, quando a gente chega num lugar novo, diga para a gente como são as regras daquele lugar, para que a gente não crie confusão, não crie saia justa, né? Então, esses diretores da conduta, numa escala infinitamente mais importante, mais relevante do que eu estou dando aqui, do que eu estou exemplificando aqui, é isso que eles fazem lá, né? Então, eles colocam a gente, eles mostram para a gente como é que a gente deve se portar lá no paraíso. Nós sabemos, ou então a gente pode intuir, imaginar, que a harmonia é o tom básico lá no universo central, e que a ordem, ela predomina no paraíso. Então, isso pressupõe que a conduta adequada é essencial ao progresso, e ela acontece pelo conhecimento, através da filosofia e também através da adoração espontânea. E aí os reveladores contam que existe uma técnica divina de abordagem da divindade, e que os peregrinos devem aguardar a sua chegada lá no paraíso para que eles possam adquirir essa técnica. E que a essência dessa técnica, ela foi administrada no circuito de Avona, lá no circuito de Avona, mas que o aperfeiçoamento dela só vai poder ser aplicado para nós, né, os peregrinos do tempo, quando a gente alcançar a Ilha do Paraíso. Então, é mais ou menos isso. Toda conduta no paraíso é plenamente espontânea, natural e livre em todos os sentidos. Mas há, ainda assim, um modo perfeito e adequado de se fazer as coisas na Ilha Eterna. E os diretores da conduta estão sempre ao lado dos estranhos dentro dos portões, dos mortais, de nós, para nos instruir e assim nos guiar, guiar nossos passos, de modo a deixar-nos perfeitamente à vontade e, ao mesmo tempo, tornando-nos capazes de evitar a confusão e a incerteza, que de outro modo seriam inevitáveis. Apenas com esse arranjo é possível evitar uma confusão interminável. E a gente sabe que a confusão nunca surge lá no paraíso, porque ele é perfeito, né? Então, por isso, existe uma série de seres que nos conduzem, nos guiam, nos instruem para que essa confusão não aconteça. Diretores da conduta, eles são os nossos mestres e guias glorificados. Ou seja, os diretores de conduta, eles estão empenhados principalmente em instruir os novos residentes mortais a respeito da nova série quase interminável de situações e de costumes pouco conhecidos para nós. Não obstante toda a longa preparação para tudo isso e a longa jornada que a gente faz até chegar ali, o paraíso ainda é inexprimivelmente estranho e inesperadamente novo para todos aqueles que, afinal, alcançam o status de residentes lá do paraíso. Então, por isso que eles são tão importantes e por isso que eles existem. A quinta ordem de serviço dos supernafins primários é a de custódios do conhecimento. Os custódios superáficos do conhecimento são as epístolas vivas mais elevadas
conhecidas e lidas por todos os que residem lá no paraíso. Eles são os registros divinos da verdade, os livros vivos do conhecimento verdadeiro. Os custódios do conhecimento são esses livros vivos, arquivos da perfeição, impressos nas placas eternas da vida divina e da certeza suprema. Eles são bibliotecas vivas, automáticas. Os fatos do universo são inerentes a esses supernafins primários, pois estão efetivamente registrados nesses anjos. E é inerentemente impossível também que uma inverdade ganhe espaço na mente desses depositários perfeitos e completos da verdade na eternidade e da inteligência do tempo. Então, eu quero muito conhecer esses custódios do conhecimento. Imagina, você tem uma dúvida. Como os dinossauros foram extintos? Uma dúvida besta, mas é uma curiosidade minha. Aí eu vou lá nesse supernafim custódio do conhecimento e eu vou olhar para ele, pelo menos é assim que eu entendi, tá? Não está escrito que eu vou olhar para ele, mas é assim que eu entendi. Eu vou olhar para ele e automaticamente eu vou saber o que aconteceu. Não vai ter fake news. Eu vou saber a verdade exata, assim. No mesmo instante eu vou saber, eu vou ter esse conhecimento verdadeiro dentro de mim. Então é assim, automático, né? Bibliotecas vivas automáticas. Automaticamente eu vou saber isso. E vou saber tudo, todas as verdades, tudo o que aconteceu. Qualquer dúvida que eu tenha, eu vou conseguir sanar através desses custódios do conhecimento. Então eu tô louca para chegar lá no paraíso e ficar de mão dada com eles para aprender tudo que eu tenho direito. Eu acho bem bacana isso. Então, eles são a informação viva, face a face. Olha só o que eles dizem aqui no livro. Quando localizardes o supernafim, que é exatamente o que desejais verificar, vós encontrareis disponíveis todos os fatos conhecidos de todos os universos. Pois esses custódios do conhecimento são os sumários finais vivos da vasta rede de comunicação dos anjos de arquivamento, e esta se estende dos serafins e seconafins, nos universos locais e nos superuniversos, até os dirigentes e arquivadores dos supernafins terciários em Avona. E tal acumulação viva de conhecimento é distinta dos registros formais do paraíso, do sumário cumulativo da história universal. Então, assim, eu acho fantástico isso. Eles são a biblioteca viva. Então, a sabedoria da verdade, ela tem origem na divindade lá do universo central. Mas o conhecimento experiencial, ele tem os seus começos nos domínios do tempo e do espaço, dos mundos do tempo e do espaço aqui, né? Então, é por isso que existe a necessidade também de serem mantidos nos superuniversos e nos universos locais as vastas organizações dos serafins e supernafins de registro, sob a responsabilidade dos arquivistas celestes. É eles que vão dar todo o material para esses seconafins primários também. Então, o livro fala, esses supernafins primários, os quais inerentemente estão de posse do conhecimento do universo, são também responsáveis pela sua organização e classificação. Constituindo eles próprios a biblioteca viva de referência do universo dos universos, eles classificam o conhecimento em 7 grandes ordens, cada uma possuindo cerca de 1 milhão de subdivisões. Eu procurei e não achei quais são essas 7 grandes ordens com esse 1 milhão de subdivisões, mas está escrito. Mas essa biblioteca viva, sempre disponível ao universo central e aos superuniversos, não é acessível às criações locais. Apenas indiretamente e por refletividade, os benefícios do conhecimento do paraíso ficam assegurados nos universos locais. Então, você tem que estar lá para você ter acesso. A 6ª ordem de serviço dos seconafins primário é de mestres da filosofia. E aí o livro fala, próximo da satisfação suprema da adoração, que esse é o suprassumo de tudo,
a adoração é o suprassumo de tudo, está o regozijo da filosofia. Nunca chegareis a subir tão alto ou a avançar até tão à frente, a ponto de não restarem 1000 mistérios que demandem o emprego da filosofia para uma tentativa de solução. Então, os mestres da filosofia, eles vão estar lá para orientar a gente, quando a gente estiver elucubrando, né, quando a gente estiver discutindo os problemas do universo e quais seriam as suas soluções, os mestres da filosofia vão estar lá junto com a gente. Os mestres filósofos do paraíso também são chamados de homens sábios do céu. Os mestres filósofos do paraíso deliciam-se diariamente dos seus habitantes, tanto dos nativos, lá de Avona, como dos que ascenderam, na busca jubilosa de tentar solucionar os problemas do universo. Imaginando, né? Assim, eu aqui, pobrezinha, aqui mortal, quanta pretensão, né, a gente? Mas, quando a gente chega lá, de repente, a gente tem toda essa capacidade. Esses mestres superáticos da filosofia são os homens sábios do céu, seres que fazem uso da verdade do conhecimento e fatos da experiência, os seus esforços para ter a mestria do desconhecido. Com eles, o conhecimento atinge a verdade e a experiência ascende a sabedoria. Então, através da experiência, né, dos mortais, eles também ascendem a sabedoria. No paraíso, as personalidades ascendentes do espaço experimentam o ponto mais elevado do ser. Ter conhecimento, conhecem a verdade e podem filosofar, pensar a verdade. E eles podem até mesmo procurar abranger os conceitos do último, né, Deus do último, que é aquele Deus que transcende o tempo, e tentar compreender as técnicas dos absolutos. Na extremidade sul dos vastos domínios do paraíso, os mestres da filosofia conduzem cursos aprofundados sobre as 70 divisões funcionais da sabedoria. Então, eu vou estar lá inscrita nesse curso, com certeza. Ali discorrem sobre os planos e propósitos da infinitude e procuram coordenar as experiências e compor o conhecimento de todos aqueles que têm acesso à sua sabedoria. Eles desenvolveram uma atitude altamente especializada para com os vários problemas do universo, mas as suas conclusões finais são sempre obtidas na uniformidade do consenso. Então, eles discutem, né? Discutem no bom sentido, até chegar a um consenso. E olha que bacana. 1 hora de instrução no paraíso seria equivalente a 10.000 anos dos métodos de Urântia. Eu preciso ir para lá, pelo amor de Deus. Esses filósofos do paraíso ensinam por meio de todos os métodos possíveis de instrução, incluindo a mais alta técnica gráfica de Avona e certos métodos do paraíso de comunicar a informação. Todas as mais elevadas técnicas de compartilhar o conhecimento e transmissão de ideias estão muito além da capacidade de compreensão da mente humana. 1 hora de instrução no paraíso seria equivalente a 10.000 anos dos métodos urantianos de palavra-memória. Não há nada na experiência mortal a que elas possam ser comparadas, nada a que possam assemelhar-se. Mas tais buscas intelectuais do paraíso não são teledifundidas. A filosofia da perfeição está disponível apenas para aqueles que se encontram pessoalmente presentes lá no paraíso. As criações que giram à volta do paraíso ficam sabendo desses ensinamentos apenas por intermédio dos que passaram por essa experiência, e que, subsequentemente, levaram tais sabedorias até os universos do espaço. Então, essa filosofia da perfeição, ela vai estar disponível só para quem está lá, né, com esses grupos, junto com os mestres da filosofia. E, por fim, a última e sétima
ordem de serviço dos seconafins primários é a de condutores da adoração. A adoração é o privilégio mais elevado e o dever primordial de todas as inteligências criadas. A adoração é o reconhecimento e a admissão, na verdade e no fato, das relações íntimas e pessoais dos criadores com as suas criaturas. A qualidade da adoração é determinada pela profundidade da percepção da criatura. Então, quanto mais você percebe a Deus e o Filho Eterno, o Espírito Infinito, mais a qualidade da sua adoração é perfeita. E à medida que o conhecimento do caráter infinito das deidades progride, o ato da adoração torna-se crescentemente todo abrangente, até que finalmente atinge a glória do encantamento experiencial mais elevado e o prazer mais delicado que os seres criados conhecem. A adoração, ela é uma paixão crescente. Ainda que a Ilha do Paraíso possua locais definidos para adoração, toda ela é nitidamente um vasto santuário de serviço divino. A adoração é a paixão principal e dominante de todos que escalam as suas margens abençoadas, as margens da Ilha do Paraíso. A ebulição espontânea dos seres que aprenderam sobre Deus o suficiente para alcançar a sua presença, e eles ficam num estado tão maravilhoso, tão maravilhado, tão em êxtase, que eles não conseguem parar de adorar. Círculo a círculo, através de Avona, a adoração é uma paixão crescente, até que no paraíso torna-se necessário dirigir e controlar a sua expressão de outros modos. E eu vou explicar por quê. Nenhum ser ascendente será requisitado para entrar nos compromissos do serviço eterno antes de haver alcançado a plena satisfação da adoração. Então, a adoração, como eu tinha dito, ela é o suprassumo, ela assim, é o ponto mais alto que a gente pode chegar. Os impulsos periódicos e outras explosões especiais de adoração suprema ou de louvor espiritual espontâneos, grupais, desfrutados no paraíso, eles são conduzidos sob a liderança de um corpo especial de supernafins primários, que são os condutores da adoração. Sob a direção dos condutores da adoração, essa homenagem alcança a meta do supremo prazer da criatura e atinge o auge da perfeição de autoexpressão sublime e de regozijo pessoal. Todos os supernafins primários, eles almejam ser condutores da adoração. E todos os seres ascendentes rejubilar-se-iam de permanecerem para sempre em atitude de adoração, caso os comandantes das designações não dispersassem essas reuniões periodicamente. Porque o ser ascendente, quando ele consegue conhecer suficientemente a Deus e ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito, né? Quando ele conhece o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, eles entram numa atitude de adoração e eles não querem mais sair dessa atitude de adoração. Eles querem ficar adorando o tempo todo. E assim, existem locais certos para fazer essa adoração, mas na verdade a Ilha do Paraíso inteira é usada como um santuário de adoração. E os comandantes das designações, eles, algumas vezes, eu vou falar daqui a pouquinho, eles precisam dispersar essas reuniões de adoração, porque senão o pessoal fica só adorando e não faz o serviço que tem que ser feito. E qual é a tarefa dos condutores da adoração, desses supernafins primários, que são os condutores da adoração? Ensinar as criaturas ascendentes como adorar, e de um modo tal que elas consigam alcançar essa satisfação de autoexpressão, sendo ao mesmo tempo capazes de dar atenção às atividades essenciais do regime do paraíso. Então, além de adorar, elas têm que dar atenção às atividades que elas têm que fazer lá no paraíso. E sem o aperfeiçoamento na técnica da adoração, seriam necessárias centenas de anos para que um mortal mediano, né, que alcançasse o paraíso, pudesse dar expressão plena e satisfatória
as emoções de apreciação inteligente e de gratidão, né? Ou seja, a adoração. E os condutores da adoração, eles abrem novas e até então desconhecidas vias de expressão, de modo que os mortais, nós, filhos do tempo e do espaço, consigam alcançar a satisfação plena da adoração dentro do menor tempo. Então, eles vão estar lá ministrando as técnicas de adoração para a gente, para que a gente consiga alcançar a satisfação plena, né, num curto espaço de tempo, mas também consiga executar as tarefas que a gente tem que executar lá. Todas as artes de todos os seres do universo inteiro que são capazes de exaltar a capacidade de autoexpressão, transmitindo apreço, transmitindo amor, afeto, devoção, elas são empregadas na sua mais elevada capacidade na adoração das deidades do paraíso. Então, a adoração é o júbilo mais elevado da existência no paraíso. E é o recreio refrescante do paraíso. É isso que os reveladores nos contam. Então, aí eles falam assim: o que a recreação faz pelas vossas mentes sobrecarregadas na terra, a adoração irá fazer pelas vossas almas perfeccionadas no paraíso. O modo de adoração no paraíso está muito além da compreensão mortal. Mas, olha, observem, a essência de tal adoração, a gente pode começar a apreciá-la aqui em Urante, por exemplo. Pois o Espírito de Deus, agora mesmo, reside dentro de cada um de nós, envolvendo-nos e inspirando-nos para a verdadeira adoração. Então, adoração é diferente de prece, né? Então, quando a gente está no estado, ou meditação, então a gente está no estado meditativo, a gente está fazendo uma prece, isso já é gostoso, isso já conforta a nossa alma, né? Mas quando a gente realmente consegue praticar a adoração, é um estado que a gente queria nunca mais sair dali, né? Então, isso estando aqui em Urântia. Imagina quando a gente tiver o pleno conhecimento, né, da trindade do Pai, do Filho e do Espírito do paraíso, quando a gente tiver o conhecimento de tudo, quando a gente tiver passado por tudo, toda essa longa caminhada que a gente tem que fazer até chegar lá, no paraíso, quando a gente tiver tudo isso já sedimentado dentro da gente, e a gente tiver essas técnicas que esses condutores vão passar para a gente de adoração, está explicado, né? Porque eles querem ficar adorando o tempo todo e não querem sair mais desse estado inebriante nunca mais. E precisa dos comandantes designados para tirarem eles, né? Para tirarem eles desse estado e lembrarem a eles que eles têm mais coisas para fazer, né? Embora a adoração seja uma das mais importantes, das nossas tarefas mais importantes. Então, no livro também, os reveladores contam que no paraíso, as horas e os locais para adoração são indicados, mas esses não são adequados para dar vazão ao fluxo sempre crescente das emoções espirituais, da inteligência que se amplia e do reconhecimento em expansão à divindade da parte dos seres brilhantes que ascenderam experiencialmente até a ilha central, até o paraíso. E esses seres somos nós. Nunca, desde os tempos de Grande Fanda, os supernafins conseguiram acomodar satisfatoriamente o espírito de adoração no paraíso. Por isso, por aquilo que eu tinha dito, né? Os reveladores nos dizem que no paraíso há sempre atividades de adoração em excesso. Isso acontece porque os seres que chegaram à perfeição, né, podem avaliar plenamente as reações e as emoções, aliás, os seres perfeitos, eles podem avaliar plenamente as reações desses seres que foram perfeccionados, né, a emoção desses seres que vieram do mundo do tempo e espaço e que
muito vagarosamente caminharam até o paraíso. Quando os anjos e os seres mortais alcançam a presença dos poderes do paraíso, acontece a expressão das emoções acumuladas em todas as idades, em toda essa caminhada que a gente fez. E esse é um espetáculo que surpreende os anjos do paraíso e que produz o regozijo supremo da satisfação divina nas deidades do paraíso. Então, eles ficam maravilhados com isso. O amor inteligente dos filhos criaturas dá plena satisfação ao amor infinito do Pai Criador. Algumas vezes, isso é aquilo que eu estava explicando, algumas vezes todo o paraíso permanece engolfado por uma maré dominante de expressão espiritual e de adoração. Muitas vezes, os condutores da adoração não podem controlar esses fenômenos, até o aparecimento da flutuação tríplice da luz da morada divina, significando que o coração divino dos deuses, do Pai, do Filho e do Espírito, ficou plena e completamente satisfeito com a adoração sincera dos residentes do paraíso. Quem são os residentes? Os cidadãos perfeitos da glória e as criaturas ascendentes do tempo. Que triunfo do aperfeiçoamento da técnica! Que frutificação do plano eterno e do propósito dos deuses é o amor inteligente dos filhos criaturas que dá plena satisfação ao amor infinito do Pai Criador. Após a realização da satisfação suprema, da plenitude e da adoração, nós estaremos qualificados para a admissão no corpo de finalidade. Nesse momento, a carreira ascendente está quase terminada e o 7º jubileu prepara-se para ser celebrado. Então, quais são os 7 jubileus? O primeiro jubileu marcou o acordo mortal com o ajustador de pensamento, quando o propósito de sobreviver foi selado e o mortal aceitou, sinceramente, cumprir a vontade do Pai. O segundo jubileu foi despertar na vida moroncial, quando ele ressuscita no mundo das mansões. O terceiro foi a fusão com o ajustador do pensamento, quando o mortal definitivamente e irrevogavelmente decide ser um com Deus. O quarto foi o do despertar em Avona. O quinto celebrou o encontro do Pai Universal. E o 6º jubileu foi a ocasião do despertar no paraíso, depois daquele sono do adormecimento final do tempo. E o 7º jubileu marca a nossa entrada no corpo mortal de finalitores e o começo do nosso serviço na eternidade. E o cumprimento da parte de um finalitor do 7º estágio da realização do espírito provavelmente assinalará a celebração do primeiro dos jubileus da eternidade, que é aquilo que eu intuio, né, que seja o nosso trabalho nos espaços exteriores. E assim termina a história dos supernafins do paraíso, a mais elevada ordem entre todas as ordens dos espíritos ministradores. Aqueles seres que, como uma classe universal, sempre vos prestam assistência, desde o mundo da vossa origem, até receberdes finalmente o adeus dos condutores da adoração, quando fizerdes o juramento eterno da Trindade e fordes incorporados ao corpo mortal de finalidade. O serviço interminável à Trindade do Paraíso está para começar. E agora, o finalitor está face a face com o desafio de Deus, o último. Muito obrigada. E só para lembrar, leiam o documento, é maravilhoso, vale a pena e tenham a sua própria interpretação. Obrigada. Gratidão, Sueli. Muito bom. Obrigado, Xuxa. Maravilhoso. Que viagem à Avona. Muito gostoso, né? Maravilhoso. Não, assim, dá uma vontade de estar lá, né? Dá uma vontade de sair correndo, se bem que não vai adiantar nada a gente sair correndo, né?
Quantos É verdade. trilhões de anos vão até lá, mas é maravilhoso. Quando eu li a primeira vez sobre isso aí, Sueli, sobre os condutores da adoração, eu pirei, sabe? Eu pensei, meu Deus, mas até isso é preciso ter alguém que conduza a adoração para a gente não parar nunca de adorar. Eu fiquei pasmo quando li isso pela primeira vez, viu? Maravilhoso. Eu acho que a gente entra em êxtase, né? Pelo que eu percebi, a gente entra em êxtase e não quer mais sair dali. E aí precisa vir alguém bater falar, meu filho, vamos trabalhar. É verdade. Mas é maravilhoso, Mas é maravilhoso. Eu fico pensando assim, aqui na Terra, nós não temos nem como saber adorar a Deus, né, Sueli? De que forma, né? Eu acho que a gente até se sente constrangido também em querer expressar adoração e passar vexame, né, perante os nossos familiares, amigos, né? A gente vê, por exemplo, o exemplo dos muçulmanos, né? Eles oram, eles rezam 5 vezes por dia, né? E onde eles estão, eles sempre estão com a esteirinha e botam no chão a esteirinha e adora. Não quer nem saber se vão passar vexame, se alguém vai criticar, se alguém vai malhar deles, né? Eles adoram Alá, né? Eu imagino assim também os você falando isso, eu me lembrei de uma coisa, assim, o quanto é constrangedor, por exemplo, para algumas pessoas simplesmente falarem de Jesus. É verdade. Né? Eu percebo algumas pessoas que falam de Jesus aqui, por exemplo, com a gente, mas que se estão no outro grupinho, já se sentem envergonhados, tímidos, tipo, o cara vai falar o quê de mim, né? Vai pensar o quê? E não, a gente tem que estar falando de Jesus e de Deus, do Pai, o tempo todo, com certeza, toda vez que a gente tiver a oportunidade, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. Mas eu fiquei assim, os custódios do conhecimento, eu fiquei apaixonada por eles, os da adoração também, dá uma vontade de estar lá. É mesmo. Perguntas? Essa foi uma apresentação bem descritiva, né? Porque era só falando deles, mas claro que pode ter dúvidas. A Hélio pode falar. Se mandassem a nave, a gente ia. Não, se mandasse o Serafim aqui pegar a gente, né? Eles são as naves. Então, inicialmente, eu quero te cumprimentar, Sueli, pela palestra, não só pela didática e pela excelente exposição do conteúdo, mas você me impressionou mais pelo teu encantamento. Eu acabei ficando encantado por influência tua também. Parabéns, você conseguiu me motivar adiante do que eu já tinha de curiosidade. Mas, em relação ao texto, em relação ao conteúdo propriamente dito, eu tenho curiosidade, de fato, com relação aos adormecimentos, seja o adormecimento desta vida mortal, seja o último dos adormecimentos. E a minha curiosidade tem a ver com o risco ou não de extinção qualquer destes adormecimentos. O adormecimento daqui foi chamado de adormecimento de sobrevivente adormecido. Sobrevivente adormecido. Pena que deu problema no meu notebook aqui, ele apagou sozinho, acho que acabou a bateria, agora ficou o celular. Então, não tenho aqui, eu costumo copiar, mas enfim. Mas a minha dúvida tem a ver, então, com esse sobrevivente adormecido, porque dá a ideia do seguinte, todo adormecido é sobrevivente, ou uma parte desses adormecidos não é sobrevivente, vai ser extinto, sequer vai acordar. Isso com relação ao primeiro deles. O último, dali para frente, me parece apenas uma circunstância, uma necessidade operacional, por um motivo ou por outro, mas o risco de morte, de extinção, não existe propriamente dito. Relacionada a esses adormecimentos, foi colocada a palavra jubileu. A palavra jubileu tem a ver com um período de tempo de 50 anos, né? Pelo menos assim, o jubileu de tal. Não, o livro fala em 7 jubileus, né? São 7 fases, 7 etapas. Sim, mas o jubileu, em princípio, é uma medição de tempo aqui, na Terra, é uma medição de tempo de 50 anos,
Então, quando se comemora o jubileu, se comemora 50 anos. Mas, enfim, eu entendi que o jubileu que foi mencionado na palestra não tem a ver com prazo de 50 anos. Mas, enfim, Não, com o que foi certeza usado não. como jubileu deve ter um outro significado que eu não alcancei. Mas não Uhum. vou estender muito, não. Eu quero realmente saber o seguinte: sobrevivente adormecido quer dizer que vai existir sobrevivente não adormecido, ou todo adormecido é sobrevivente, ou uma parte, pelo menos na primeira etapa, dos adormecidos não vai ser sobrevivente. É nesse sentido. Eu sei que foge da palestra, mas eu fiquei Não, preso nessa parte. Obrigado. mas eu fiz um slide sobre isso, então, claro que você tem todo o direito de perguntar. Mas isso daí tem a ver também com a aula do Neemias na semana passada, né? Então, quando a gente morre, né, na vida mortal, a gente pode ter ou ressuscitar no terceiro período, ou ressuscitar nas dispensações milenares ou nas dispensacionais. Enquanto isso não acontece, ou no terceiro período, na milenar ou na dispensacional, a gente fica adormecido até haver a ressurreição. É isso. Então, não existe o risco de ser extinto nesse período de adormecimento. Ou seja, a No extinção não período de existe aí. adormecimento, no período do adormecimento, não. Mas, se esse ser não ressuscitar, ele foi extinto. Sim, isso é uma conclusão óbvia, mas então existe um risco de extinção, sim, pode não acordar. Sim, pode não Dali acordar. para frente adormece e não existe esse risco, é isso que eu quero dizer. Não, isso, não. Os sonos, os repousos não são, como se fala, fatais. Mas no primeiro existe o risco da extinção, a Sim, pessoa você simplesmente pode não ou não acordar. ressuscitar. Exatamente, você pode ou não ressuscitar. Ok, pronto, esgotou Tá bom? minha curiosidade. Obrigado. Obrigada a você. Eles têm tudo registrado, né, Sueli? Lá eles sabem quem vai ressuscitar e quem não vai, né? Tá bem óbvio aí, né? Uhum. Bíblia? Oi, Sueli, parabéns pela tua aula, obrigada, viu? Obrigada. Eu tô sem a imagem, porque senão cai a minha internet. Não faz mal. Então, quando você leu aquela parte, você leu uma parte que você achou muito bonita, né, onde diz assim, não haverá choro, nem Uhum. né, não haverá morte. Então, eu achei, assim, bacana, porque eu lembrei das adorações que nós fazíamos na igreja, que Uhum. sempre tinha essa parte, né? Daí eu fui confirmar e digo, mas essa parte eu acho que é do Apocalipse. E realmente essa parte é a do Apocalipse. Então, É? aquela parte que sobreviveu, e é verdade, é uma parte verdadeira das revelações que João teve. E que colocou, Legal. né? Então, essa parte sobreviveu. Realmente, ele teve essa revelação, que é confirmada no livro de Urante ali, né? Uhum. E quando eu fazia essas adorações na igreja, tinha muitas partes do Apocalipse, muitas partes muito lindas. E a gente realmente, a gente fica, assim, numa espécie de... É muito bom estar ali, naquele momento. De êxtase, né? É uma espécie de êxtase, assim, né? E quando a gente vai na igreja também, muitas vezes, muitas missas ou adorações ali, você fica deve ser alguma coisa parecida, porque o ajustador está conosco, de alguma maneira, se você está ali adorando a Deus, em gratidão a Ele, por tudo que Ele faz conosco, pela vida, por tudo, né? Por Jesus, porque nós adoramos, no caso ali, Jesus Eucaristia, né? Então, é muito bacana, assim, te dá, assim, você se sente bem, e você sai Preenchido, né? você se sente bem. Então, dizendo aquelas palavras, porque você fala várias palavras, ora, hoje em dia está um pouco diferente, mas antigamente a gente tinha um livrinho de adoração, era muito legal. Então, era como se fosse
conduzir a nossa adoração, a gente aprendendo a adorar. Então, Tipo, isso o que vai acontecer com a gente lá no paraíso, com os condutores de você vê adoração. assim, quando você vê que os condutores da adoração têm que dispersar o povo, é muito engraçado, porque você Não já é? imagina aqueles anjos lá, né, dizendo, ó, vamos trabalhar, vamos Vamos. fazer o que tem que fazer, né? Depois tem mais. Uma das coisas, assim, que eu aprendi durante essa minha jornada, né, cristã, é que você pode, a todo momento, estar diante de Deus, né? Você não precisa um momento, mas a todo momento, o que você vai fazer para a glória de Deus. Então, eu aprendi, assim, que a gente deveria fazer por Jesus no outro, ver Jesus no outro, né? Lembrar que no outro também se encontra, ele é um templo do Espírito Santo, porque para nós é o ajustador do pensamento, né, que o livro Durante diz. Então, estar nessa intenção de fazer as coisas por Deus e para Deus. É isso. Mesmo. Obrigada. Obrigada, é isso mesmo. Obrigada a você. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Estou fazendo a lista de chamada para o paraíso. Quem quer ir? Eu nem falo nada, porque eu fico toda leitura, eu já fico assim, quase que em êxtase, sabe? Aí a gente fica em silêncio e fica só imaginando as possibilidades, né? Mas essa questão do do adormecimento, às vezes dá até um medinho na gente. Não, Ai, dá meu não. Deus. Não precisa ter medo, não. Não, assim, não tenho medo. Mas a questão, assim, a gente fica assim, será que eu vou acordar? Onde? Vai. Quando? Como, né? Vai, com certeza Mas vai. eu acho, assim, que, como o livro de Urântia fala, a maior graça que existe, apesar que muita gente não crê nisso, ou leva a pessoa a ter uma resistência, é a questão que, ali o livro de Urântia sempre bate na mesma tecla, assim, depende da fé, né? Tudo depende da fé. A nossa salvação depende da fé. Então, mesmo ali quando Jesus diz, basta crer, né? Isso eu acho assim maravilhoso. É verdade. Obrigado, Sueli, Obrigada. por essa aula. Eu acho que no subconsciente, todos nós sabemos que um dia vamos deparar com toda a verdade, porque nós temos essas dúvidas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e eu sinto que um dia tudo vai ser revelado, porque nós somos seres conscientes, né? Nós temos consciência que existe um Criador de tudo, né? Enquanto os demais seres vivos do planeta não têm. Então, para nós, será revelado, né? E aqueles que buscarão, encontrarão. Nós somos os buscadores da verdade. Então, para nós será revelado. Talvez para outros não, porque nem todos estão interessados, né, em saber por que os dinossauros foram extintos. Eu gostaria de saber também. É uma pergunta que eu faria. Por quê, né? O porquê das coisas? Por que esses ciclos se encerram, começam? Porque como começou tudo isso? Qual o propósito da vida? Qual o propósito de estarmos aqui? Né? O porquê que ficamos aqui nesse planeta tão denso, tão difícil, as coisas, um planeta de tanta dor, né? E a gente está confrontando com tudo isso aí, com essa dualidade, com essas forças antagônicas. Então, tudo é um aprendizado, né? E o livro de Urântia nos mostra que existe um horizonte, né? Existe um mundo além do horizonte, existe algo que nos aguarda, algo melhor, algo mais sutil, algo mais leve, e é confortante, né? Obrigado. Obrigada. E assim, o que também me deixa apaixonada é que
Aqui a gente já é um buscador, a gente já quer saber, a gente tem sede, né, de saber tudo, mas que a gente vai continuar aprendendo, nós seremos eternos alunos, inclusive no paraíso, nós seremos eternos alunos. Então, eu acho isso maravilhoso também. Eu de novo. Então, eu estava pensando que, por que essa adoração, assim, né? Como a gente já fica feliz em ter a gente já reconhece esse amor de Deus. Você imagine você estar lá diante de Deus, recebendo todo aquele amor do paraíso. Não tem outra coisa senão adorar. Não vai existir. É por isso que não quer fazer outra coisa. Porque deve ser algo tão Deve ser maravilhoso. Deve ser algo tão grandioso. É além da nossa compreensão, né? Oi? Uma Oi, força tremenda de atração mesmo, sim, né? é verdade. É como se a gente depois diz assim, né? Ah, Deus está contente com a nossa adoração. Eu digo assim, mas por quê? Porque Ele sente que nós chegamos pertinho de entender aquilo, né? Que Ele está feliz com a nossa, vamos dizer, perfeição, porque lá seremos perfeitos, como Ele é perfeito, dentro dos nossos limites dentro da finitude, né? Então, eu digo, nossa, mas é por isso que o pessoal fica tudo assim, extasiado, né? Porque ainda mais vindo assim, de onde nós viemos, e a gente vai, com certeza, lembrar por tudo que passou. Vai lembrar e, ao mesmo tempo, né, vai estar assim, agradecido por tudo que a gente vai entender, todo o plano da salvação. Todo o plano de Deus para nós. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Graças a Deus. E a revelação ainda, você leu ainda agora isso, de que desde os tempos de Grande Fanda, eles nunca conseguiram controlar, né? Já tem peregrinos que chegaram a Rona e desde do primeiro peregrino ascendente que chegou até lá, Grande Fanda, eles até hoje não conseguiram ainda controlar essa questão da adoração de tão impactante que na alma, no ser, né, daquele que chega lá, querer só adorar e não fazer outra coisa, né? É verdade. É isso mesmo, Fernando. A Hélio, depois a Adriano. Quero ouvir antes o Adriano. De repente ele pergunta o que eu vou perguntar. Tá bom. Adriano? Opa, boa noite. Parabéns, Sueli. Obrigada. Belíssima apresentação. Muito bom te ouvir. Tem uma voz muito doce, muito serena. Muito obrigada. E realmente a gente viaja, né, quando lê um documento desse. Eu estava prestando atenção na pergunta do irmão que fez, nas perguntas que o irmão anterior fez, esqueci o nome dele, estava procurando aqui. Portela. Ele falou assim, né, essas dúvidas existenciais, né, filosóficas, de onde viemos, motivo da existência. Isso tudo já está, assim, explicado no livro, né, de maneira bem clara mesmo. O livro traz bastante dessas perguntas nossas, né, e eu acredito que aquela comissão que teve contato com os reveladores, eles perguntaram bastante disso. Pelo menos para mim fica bem claro. Né? Então, assim, tem todas essas questões bem bacanas. Não dá para... A gente vai chegar lá, vai ter uma compreensão mais ampliada, mas hoje em dia a gente consegue entender tudo pelo livro também. É isso. Mesmo. Muito obrigada, Adriana. É isso mesmo. A Hélio? Então, no slide número 5,
é feita uma afirmação de que os supernafins não são nem absolutos e nem absonitos. Nem Eles são o quê? absonitos. Eles são o quê, exatamente? Se não são nem uma coisa nem outra. São mortais como nós, que não somos nem absolutos nem Não, absolutos, até chegar lá? Não, eles não O que são que eles são? mortais. Tanto que eles são perfeitos. Sim, mas não sendo uma coisa, não sendo outra, são o quê? São seconafins. Eu não sei o que dizer. Eles só falam que eles não são nem absolutos e nem absonitos. Muito Tá bom. Eles não são como nós, com certeza. É. E eles falam que eles são perfeitos. Tá, mas eu tenho uma outra coisa. Tá claro para mim, pelo menos, que essa carreira ascendente é uma carreira extraordinária, desde que somos personalizados no mundo monancial, e aí toda aquela jornada, todo aquele aprendizado, e aí nós saímos do superuniverso, chegamos em Avona, é uma outra história, nós já aprendemos sobre isso. Aí chegamos no paraíso, aqui eu estou vendo que tem um monte de aprendizado. Quando chega no último estágio, ainda tem um montão para aprender. Aí eu fico pensando, como a gente é arrogante, é prepotente, imaginar que sabe alguma coisa, não sabe nada. Nada. Mas tudo isso para chegar na pergunta. Aquele que chegou nesse último estágio, ele chegou no status de perfeição de Deus, na sua opinião? O que eu entendi que o livro fala é que a gente, quando chega a final de todas, nós somos seres perfeitos, como Deus é perfeito, dentro da finitude, dentro daquilo que é possível. Ou seja, não somos perfeitos que nem Deus, somos uma perfeição nós não somos Deus, abaixo, nós somos uma perfeição, abaixo da de Deus. Nunca seremos igual a Deus. Dentro daquilo que é possível. Mas se alguém quiser complementar, os universitários, por favor. Tem uma parte do livro, eu não sei dizer qual é agora, que o conhecimento de Deus é a busca infinita de todos os seres que foram, digamos, criados por ele, né, derivados dele. Então, eu acho que Deus já acho que não tem fim o conhecimento dele, não tem um termo, assim, digamos, cheguei no conhecimento total, não existe. Não existe, É o que eu compreendi na leitura, né? Alguém quer complementar para mim? Eu só ia sugerir para o Hélio ficar firme. Quando chegar lá, ele vai descobrir daí. Fica firme, Hélio. Vai lá, seja persistente. Eu só queria aproveitar, eu vou precisar sair também. Semana que vem temos continuação, né? Eu vou continuar falando dos anjos, dos espíritos ministradores dos superuniversos. Então, agora, né, há 2 semanas atrás, falamos dos supernafins. Hoje a Sueli complementou tão belamente isso. E agora nós vamos ver, então, o pessoal que é dos superuniversos, que na realidade são os nossos amigos seconafins, tertiafins e omniafins. Nós vamos falar sobre esses anjos, sintam-se todos convidados para quarta-feira que vem, documento 28, se alguém quiser ler antes. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Estaremos lá. Mais alguma coisa, pessoal? Parabéns. Então, é isso, pessoal. Encontro vocês no paraíso. Boa noite, obrigada. Obrigada, Irene, obrigada. Gratidão, Yolanda. Boa noite, gente. Até a Marisa, próxima quarta-feira. Mantovani. Boa noite. André, Rodrigo, boa noite.